nada nessa vida, nada neste mundo me alegra mais do que falar, ensinar, orientar, comentar, discutir, analisar, avaliar, pesar a palavra de Deus. Nada é mais glorioso para mim, porque a palavra de Deus, ela tem a medida certa, ela tem o conselho certo, absolutamente certo, que vai ao encontro da necessidade humana. Ela vem para levantar, para erguer, para libertar, para prosperar, para casar, para projetar sonhos e projetos pessoais, para dar visão espiritual, para fazer com que cada um que nela se apoia e pratica, venha tomar posse de mais de 8.000 promessas de Deus contidas na palavra dele. Mais de 8.000 promessas. Mas os mandamentos não são tantos assim. Os mandamentos dele são muito menos. Os primeiros mandamentos, você conhece os primeiros 10 mandamentos, não é verdade? Da lei de Deus, não é isso? E dali saem outros tantos, que não são impossíveis, difíceis de serem observados. É só a gente ser obediente, é só a gente ter juízo para obedecê-los, e então nós vamos usufruir os benefícios das promessas, das mais de 8.000 promessas de Deus. Qual é a sua necessidade? Se a sua necessidade é financeira, há solução para você. A sua necessidade é física, saúde, há solução para você, há solução para nós. A sua necessidade é sentimental, há solução para você. A sua necessidade é o quê? Não há um único problema que nós humanos tenhamos que não tenha a solução, a receita da solução dentro da palavra de Deus. A grande dificuldade não está em Deus realizar os seus sonhos em nossas vidas, os nossos desejos, os nossos projetos. A grande dificuldade está em controlar o egoísmo, o egocentrismo que há dentro do ser humano. A dificuldade está em tentar fazê-lo entender a palavra de Deus e obedecê-la. Porque é isso que nós fazemos em casa. Quando você teve o seu primeiro filho, você deu todo o amor para ele. É ou não é? Quantos pais gemeram, sofreram, urraram para educarem os seus filhos e darem para ele o melhor? Então, desde pequeno você educa o seu filho. E com o tempo você quer lhe dar condições de estudar na melhor escola, não é assim? Não é verdade? Você quer que o seu filho tenha uma profissão bem remunerada. Você quer que o seu filho seja bem educado. Você quer que o seu filho se forme, tenha o canudo nas mãos,
porque você, papai e mamãe, serão glorificados quando isso acontecer na vida deles. É ou não é? Não é assim? Os pais são glorificados ou são envergonhados por causa dos seus filhos? Quando os seus filhos obedecem a palavra, o conselho de seus pais, então você não quer, como pai, como mãe, você não quer que eles sofram o que você sofreu. Não é verdade? Não é assim? Pois bem, então você se esforça, se esmera, luta para que eles tenham a melhor educação. Aí você coloca essa criança numa escola, e naquela escola ela aprende a usar drogas, a se prostituir, a ser rebelde, etc, etc, etc. Porque se mistura com outras crianças rebeldes, etc, etc, etc. E aí você sofre o sufoco. Deus também sofre, porque Ele é Pai. Jesus disse: qual o pai que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? E acrescenta: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqueles que lhe o pedirem. Então Deus quer que você tenha o melhor dele, assim como você quer o melhor para os seus filhos. Ou você não sabia disso? Ou você acha que o sofrimento que você passa, geme, padece, é Deus te punindo, é Deus te dando o troco do que você tem sido para com Ele? Não. Deus não perde tempo em punir um e outro com uma vida ruim, mesquinha e miserável. Não. Ele dá a sua palavra, a sua orientação. Ele dá a palavra dele, está aqui. Todos têm acesso à palavra dele. Todos têm acesso à Sagrada Escritura. Quem usa esta palavra, lê, procura obedecer aquilo que entende, porque tem muita coisa que você não entende, nem eu, mas você procura obedecer aquilo que você entende, então você será abençoado, você será bendito. Se você não obedece, você vai caminhar sozinho e vai sofrer, e Ele não tem nada com isso. Então o azar, ou a vida desgraçada, amaldiçoada que a pessoa tem, tem nada, Deus não tem nada com isso. Nada absolutamente com isso. Porque a palavra dele está clara. Está sendo distribuída aos montes, pelo mundo afora. E quem é sábio? Quem é sábio? Eu não digo o educado. Quem é sábio? Quem é inteligente? Quem é perspicaz? Então lê e procura colocar essa palavra em prática. Foi o que aconteceu no passado. Foi o que aconteceu no passado. Deus não mudou o seu modo de operar. Quando nós lemos aqui, no texto de Gênesis, olha só como nós aprendemos com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. Quando Deus se revelou para Abraão. Como Deus se revelou para Abraão? Como é que Deus se revelou para Abraão? Quem era Abraão? Abraão
era como um de nós, criado no paganismo religioso deste mundo. Fomos educados e orientados na idolatria deste mundo. Ensinaram-nos ter uma fé emotiva. Ensinaram-nos a ver para crer. Então, trouxeram para nós os ídolos. Os ídolos. E nós aprendemos a amar e adorar e venerar os ídolos. Porque foi o que nós aprendemos. Abraão também aprendeu a idolatria. Mas com uma diferença. Abraão era um homem sincero. É uma pessoa sincera. Ele não era um fingido, ele não era uma pessoa dissimulada, ele era sincero. Ele era sincero. E Deus busca esse tipo de gente. As pessoas sinceras. Que apesar de estarem nos seus erros, nos seus pecados, mas são sinceras. São sinceras. São pessoas que estão vivendo, estão mergulhadas no pecado, mas lá mesmo elas dizem: ah, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida, eu não queria fazer isso. Eu não queria ser prostituta, eu não queria ser bandido, eu não queria viver no crime, eu não queria matar, eu não queria roubar, eu queria uma vida diferente. Só porque a pessoa tem esse sentimento, esse pensamento, ela chama a atenção de Deus. Quer dizer, tem nada, merece, não merece, uns merecem, outros não merecem, nada disso. Tem a ver o quê? Com a sinceridade. A sinceridade. Embora a pessoa esteja no pecado, ela é sincera, então ela é alcançada, Deus olha para ela. Por outro lado, também a pessoa pode ser religiosa e não ser sincera, e fica sendo religiosa a vida toda, e morre, vai para o inferno, porque ela nunca foi fiel a Deus. Tem isso também. Mas Abraão era assim, sincero. Então Deus se revelou para ele, para aquele homem sincero, porque ele tinha uma esposa que era estéril. Por causa desse problema, naquela altura, o homem que não tinha filhos, podia ter a riqueza que tivesse, ele estava condenado ao fracasso. A mulher seria como uma figueira amaldiçoada. E Abraão, com certeza, tinha buscado nos ídolos solução, nos deuses solução, e não tinha alcançado os favores dos deuses, porque os deuses são de pau, de pedra, de metal. Eles não têm nada para oferecer a ninguém. Tanto é que quando eles vão de um lado para outro, precisam das nossas pernas. Sim ou não? Sim ou não? Eles têm pernas, mas não, só andam com as nossas. Sim ou não? Ou então nos andouros. Então, ele estava desanimado. Chega de crer nesses deuses, eu não aguento mais. Então Deus se apresentou para ele. E qual foi a primeira palavra que Deus falou para Abraão? Qual foi a primeira palavra? Sai da tua terra. Sai da tua terra. Está aqui o texto. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa de teu pai. Em outras palavras, larga tudo que você tem aí, com respeito aos terrenos, aos bens de seus pais, sua parentela, sua família. Larga tudo para trás.
e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora preste atenção, por favor, preste atenção, pense comigo. Quando Deus fala para Abraão sair da terra dele, da sua parentela, da casa de seu pai, para ir para uma terra que ele, Deus, iria mostrar, não mostrou, não deu mapa, nada disso, sai. E você sabe que hoje, se fosse assim, se Deus falasse com você hoje para sair da sua casa, da sua parentela, etc, 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 você tem caminhão de mudança, é ou não é? Você tem aí à disposição transporte para sair, mas Abraão não tinha transporte, ele não tinha essas facilidades que nós temos hoje, ele tinha que sair, colocar as coisas em cima dos burros, dos camelos que ele tinha, e sair pelo deserto, sem saber para onde ir. Quando ele resolveu tomar essa atitude de obedecer, de obediência, a palavra que Deus havia falado para ele, então ele manifestou fé. Isso é que é a fé que agrada a Deus. A fé não tem nada a ver com sentimento, não tem nada, eu estou sentindo Deus, eu sinto isso, nada disso. A fé é completamente fora do contexto religioso, de sentir, de ver para crer como Tomé, nada disso. Jesus disse para Pedro falou assim, se és tu, Senhor, que está vindo andando sobre as águas, manda que eu vá ter contigo, então venha, pode vir. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele manifestou fé. Deus falou para Abraão, sai da tua terra. E Abraão arrumou as coisas, não perguntou qual o destino, para onde, se para o norte, para o sul, para o leste, para onde? Não, ele arrumou as coisas e saiu. Por quê? Porque a mesma voz que lhe disse, sai da tua terra, disse também, farei de ti uma grande nação. Primeira promessa de Deus. Mas como fazer de mim uma grande nação, se eu já tenho 75 anos de idade, minha mulher tem 65. E ainda por cima ela é estéril. Como é que o senhor vai fazer? Ele não perguntou. Ele acreditou. Farei de você uma grande nação. Olha só o que ele diz. E abençoarei, e te abençoarei, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Olha só as promessas. Mas essas promessas estavam sujeitas a quê? A quê? A obediência, que é a manifestação da fé. Quando você obedece a palavra de Deus, você está manifestando a fé. Você está esboçando fé. Você está manifestando a fé no autor daquela palavra. Isso se chama fé. A fé autêntica, a fé original, a fé abraâmica, a fé bíblica, a fé inteligente, nada de emotiva. Essa fé obedece à palavra de Deus. Então, quando ele começou a obedecer, então Deus começou a abrir o seu entendimento, os seus olhos espirituais para cumprir essa promessa. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção.
Você se admiraria se nós falássemos que Deus quer fazer o mesmo com você? Você aceitaria, você acreditaria nisso? Você acredita nisso? Você crê nisso? Como é que Deus sabe o que está dentro de você, Ele conhece você por dentro e por fora, o seu presente, passado, futuro, etc. Mas como é que você vai saber que crê? Como é que você vai ter certeza que você crê, tem fé para isso? Como é que eu soube que Deus havia me chamado? Porque havia dentro de mim e há um desejo imenso, enorme, em transferir para as pessoas, para as demais pessoas, uma fé simples, porém uma fé que produz efeito. Não é uma fé vulgar, não é uma fé numa filosofia, não é uma fé numa religião, não. É uma fé fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, que contraria todas as religiões. Todas as religiões. Porque os religiosos não gostam disso. Os religiosos querem catalisar a opinião pública, querem manter o povo nas suas mãos e ditam normas e doutrinas que são preceitos exclusivamente de homens, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os próprios judeus têm sido assim. Desde a época de Moisés era assim. Então, como é que Deus vê a sua fé? Como é que você conhece que você tem fé? Quando você obedece. E para Deus fazer o que Ele fez na vida de Abraão, através da sua vida, você tem que deixar tudo para trás. Tudo. Tudo. Você tem que virar as costas para tudo e todos. Tudo e todos. É loucura? É loucura sim. Não tenha a menor dúvida. É fácil? Eu não diria que é fácil. Não é fácil. Mas quem não tem nada a perder, se entrega. Ele disse para Abraão: olha só. E é isso que eu queria que você pegasse. Tu serás o quê? Entende o que eu estou falando? Ao invés de você vir aqui na igreja, ó bispo, me abençoa, ó pastor, me abençoa, ora para mim. Você ser a própria bênção. Você ser a própria bênção. Você ser a fonte de bênçãos para o seu círculo de amizade, para os seus familiares. Você ser a própria bênção. É isso que Deus quer. Ele não quer que você fique ou coma na mão de ninguém. Ele não quer que você seja amarrado, preso a uma religiosidade, ou uma religião, ou uma filosofia. Só quem não pensa é que segue as religiões, que se entregam cegamente a elas. Por quê? Porque não pensam, não raciocinam, não usam nem um pouquinho da sua inteligência. Apesar de escolados, PhD disso, PhD daquilo, e etc, etc, etc. Desgraçadamente, essa é uma realidade. Far-te-ei uma grande nação. Uma grande nação não nasce com os outros, tem que nascer, tinha que nascer do próprio Abraão, não podia nascer dos outros.
Ele estava no deserto. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você sabe, quando Abraão começou a seguir a Deus, ele teve problemas, dificuldades. Não quer dizer que Deus falou com ele, e porque Deus havia falado com ele, que ele seria a própria bênção, que Abraão encontrou flores pela frente. Não, ele teve muitos problemas. Mas todos os problemas, ele foi vencendo um após outro, porque os problemas que Abraão, viria passar, enfrentar, seriam como a faculdade dele para se formar e poder, então, construir a grande nação que Deus iria fazer através dele. Far-te-ei uma grande nação e tu serás uma bênção. Sabe o que significa isso? Hein? Sabe o que significa isso? Exatamente aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando morreu, ressuscitou, e imediatamente antes de subir aos céus, ele falou para os discípulos: olha, eu enviarei, e vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas por todo o mundo. Minhas testemunhas. Abraão não chegou a essa bênção, essa plenitude de bênção, mas ele foi responsável, porque dele nasceu a nação de Israel, e da nação de Israel tinha uma tribo chamada tribo de Judá, e dessa tribo de Judá veio ser gerado o filho dele, Jesus. E Jesus então fala para os seus seguidores, os seus discípulos, quase que a mesma coisa que falou quando falou com Abraão, com Isaac, com Israel. Mas finalmente, depois que cumpriu a sua missão, o seu trabalho, ele disse: recebereis poder, o poder do Espírito Santo. Você sabe lá que é que você, que está aí, tem o Espírito Santo dentro de si? Sabe o que significa isso? Sabe? Significa você ser a própria bênção. Amém, pessoal? Vamos raciocinar um pouquinho. Quando Deus falou com Abraão e fez a seguinte colocação: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mandarei, que eu vou te mostrar. Quando ele fez isso, ele estava o quê? Falando. Então, era a palavra de Deus que estava chegando dentro de Abraão, na cabeça de Abraão. Ou seja, a autoridade de Deus estava sendo transferida para Abraão com aquela palavra. O poder de Deus estava sendo passado para Abraão. Em outras palavras, Abraão, que foi o receptor, quando ele ouviu aquelas palavras, então ele abraçou
aquela bênção, abraçou aquela autoridade e veio a ser o pai de numerosas nações no mundo inteiro. Os filhos de Abraão são incontáveis, como não se pode contar a areia na praia do mar, como não se pode contar as estrelas nos céus, também não se pode contar os filhos de Abraão. E de repente muitos de vocês sejam filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e nem sabem. Eu vim descobrir que eu sou descendente de Abraão há pouco tempo atrás. Então, quando Abraão recebeu aquela bênção, aquela palavra, ele recebeu, e então passou a ter a autoridade do Deus Altíssimo. Entende o que eu estou falando? Deixa eu explicar de forma talvez mais simples. Por exemplo, você é uma pessoa empregada, você trabalha para uma determinada empresa ou por uma pessoa, então você é empregada do seu patrão. Então o seu patrão fala assim: faça isso. Você vai desobedecer? Claro que não, você não é maluco. Então você vai obedecer. Por que você vai obedecer? Porque o seu patrão tem autoridade para mandar em você, para você fazer aquilo que ele quer. Ele paga você para isso. Então você, obviamente, porque tem juízo, você vai obedecer a palavra do seu patrão. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando o filho não ouve seu pai, nem a sua mãe, ele torna-se rebelde. Ele não respeita seu pai nem a sua mãe. Ele não considera a autoridade de seu pai e sua mãe. É isso que acontece. Então, na palavra está a autoridade de quem tem autoridade. E quem tem juízo vai obedecer a palavra de quem tem autoridade para mandar. Concorda comigo? Estou certo ou estou errado? Pois bem, a palavra de Deus se encaixou direitinho, perfeitamente em Abraão. Abraão obedeceu. Obedeceu. Quando ele obedeceu, então Deus foi completando a vida de Abraão, foi abrindo os caminhos de Abraão, abrindo. Ele seguiu o Senhor, a palavra do Senhor, por 25 anos, e mesmo assim, ele não tinha visto o tão sonhado filho, Isaque. Então, Deus não cumpriu a palavra dele num período de 25 anos. Mas Abraão se manteve fiel. Se manteve fiel. Porque ele cria, ele acreditava, ele tinha fé. Quando o filho dele nasceu, a mulher tinha 90 anos. Era estéril e já tinha passado a época de dar à luz a filhos. Então, contrariando a natureza humana, Deus deu a Abraão forças, como também a sua mulher Sara, para que tivesse um filho. E quando esse filho tinha mais ou menos 6 anos de idade, novamente Deus faz uma prova com ele. Abraão, pega o teu filho e leva o caminho de 3 dias até o Monte Moriá, e sacrifica-o ali por mim. Você imagine um pai chorar, gemer, viver 25 anos esperando por um filho. Quando o filho nasce, numa bela idade, Deus, no momento certo, Deus pede aquele filho. O que Abraão fez? Pegou a criança e foi caminho de 3 dias para sacrificar aquela criança. Matar mesmo.
colocá-la no altar e matá-la. Mas quando ele levantou o cutelo para sacrificar o filho, então o anjo apareceu para Abraão e disse: não faças nada ao teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E Deus fez um pacto com Abraão e jurou abençoá-lo e a sua descendência. Jurou por si mesmo abençoá-lo. Abraão veio se tornar amigo de Deus. E de Abraão nasceu Isaque. Isaque deu à luz a Jacó e Esaú, irmãos gêmeos. Isaque nasceu foi o segundo filho Jacó foi o segundo filho de Isaque. Primeiro nasceu Esaú e depois nasceu Jacó. Mas Jacó veio de forma injusta, enganosa. Ele veio pegar a bênção que era do seu irmão. Por causa disso, ele teve que fugir da sua casa, da casa de seu pai. Porque o seu irmão queria matá-lo, porque ele havia tomado o seu direito de primogenitura. Quem era Jacó? Jacó também herdou do seu pai aquilo que o seu pai havia herdado do seu avô, a bênção de Deus, a palavra de Deus. Quando Isaque impôs as mãos sobre Jacó, ele estava transferindo a mesma bênção que o seu pai havia passado para ele. Era a garantia que ele tinha. Porque o seu irmão queria matá-lo, esperando o seu pai morrer para poder matá-lo, ele fugiu daquela terra. E no meio do deserto, a noite chegou, e ele escolheu uma pedra lá, colocou a pedra e colocou a sua cabeça nessa pedra. Se você ler a Bíblia sem a direção do Espírito Santo, você vai ver uma história bonita, nada além disso. Mas se você tiver a direção do Espírito Santo, você vai descobrir preciosidade que vão abençoar a sua vida, que vão fazer de você uma nova criatura, que vão fazer de você uma pessoa livre, independente de tudo e de todos. Sabe lá o que é você ser independente? Ser independente de patrão, ser independente de empregado, ser independente do governo, ser independente da família, ser independente de tudo. De tudo. Você ser livre. Para você ir para onde você quiser. Isso se chama liberdade. Essa liberdade só é possível quando a pessoa faz da sua Bíblia o seu travesseiro, ou melhor dizendo, a sua Bíblia passa a fazer parte do seu intelecto. Ela aprende a palavra de Deus, ela coloca em prática a palavra de Deus. E aí a vida daquela pessoa nunca mais será a mesma. Naquele momento lá no deserto, Jacó colocou a cabeça naquela pedra, sem saber, e dormiu. Daquela pedra, daquela noite de sono, ele teve a visão. Ele teve a visão de Deus. Amém, pessoal? A visão de Deus. Por falta de visão, as pessoas casam mal,
Por falta de visão, as pessoas escolhem mal as suas profissões. Por falta de visão, as pessoas fazem más escolhas, e só más escolhas. Por falta de visão, as pessoas sofrem e morrem. Tantas pessoas, quando são jovens, como eu, estava fazendo vestibular, o pré-vestibular eu não sabia se era para engenharia, se era matemática, se era economia, eu estava perdido, ou desorientado. Mas quando a gente coloca a cabeça na palavra de Deus, não o coração, não o sentimento, cabeça, o intelecto, a razão. Você sabe que o maior inimigo das religiões é o pensamento. É ou não é? Quando você começa a pensar, a raciocinar, os líderes religiosos se assustam, têm medo. E essa é a razão de toda a perseguição que nós vimos sofrendo ao longo desses últimos 28 anos. 28 anos. 28 anos. Você já viu alguém ser perseguido, caluniado, difamado, crucificado há 28 anos? Mas você sabe que eu tenho vindo. Você conhece pessoas que me odeiam ou odiavam? Talvez você mesmo me odiasse, sim ou não? Porque você comia como um dos outros. Você comia na mão dos outros. Você comia na mão da mídia. Então você tomava decisões erradas. Você tinha um preconceito porque você comia na mão da mídia. E a mídia, diabolicamente dirigida pelo clero romano, fazia com que as pessoas me odiassem. O clero romano. Mas, se eu sou de Deus, eu vou prevalecer. Pode o mundo inteiro desabar, eu vou permanecer de pé. Se eu não sou de Deus, se essa palavra é mentirosa, é enganosa, eu estou frito. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver quem é mais forte. O mundo ou eu? Amém, pessoal? É isso que Deus quer fazer com você. Ele não quis fazer isso só comigo, Ele quer fazer com você também. Ele quer que você seja a própria bênção. Mas é impossível você ser a própria bênção sem não largar de lado, largar para trás tudo que você aprendeu sobre Deus, sobre a religião, sobre isso, sobre a fé. Você tem que deixar tudo para trás. A opinião dos parentes, amigos, conhecidos, e colocar isso em prática. Amém, pessoal? Amém. Presta atenção. Se você colocar isso em prática, e se não acontecer nada, vem falar comigo. Eu rasgo a Bíblia aqui. Eu deixo de pregar o Evangelho. Porque eu não sou mentiroso, não sou enganador, porque eu tenho sentimento, eu tenho uma postura de sim, sim, não, não, de acordo com o meu Senhor Jesus. Ou é ou não é. Se isso é verdadeiro, tem que acontecer na sua vida. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. E quando as pessoas sobem no altar para colocarem as suas ofertas, os seus sacrifícios, elas o fazem movidas pela própria fé. Não sou eu que mando. Ou é? Pastor manda você fazer isso? Você é pego pelo colarinho, coloca tudo aqui? Não. Porque na realidade o que você está colocando tudo aqui, que não é nada, por maior que seja o volume de dinheiro, não é nada. Na realidade você está colocando aí a sua vida.
para você ser a própria bênção, você tem que fazer como Abraão, virar as costas para tudo e começar a obedecer a palavra de Deus. A fé prática obedece a palavra de Deus, porque a fé prática faz a pessoa depender de Deus. Quando você coloca tudo no altar, você desce do altar dependendo dele. Dependendo dele. Sua vida vai depender dele. Por isso você será a própria bênção. Quando a pessoa sobe no altar, ela é empregada, é presa, ela é problemática, depressiva, doente, enferma, oprimida, não tem família, é uma família destruída, é um problema, é um inferno. Ela entra, ela sobe nesse altar com a vida toda infernizada. Quando ela desce do altar, quando ela coloca toda a sua vida no altar, quando é verdadeiro isso, quando é sincero, quando ela se casa com Deus, você sabe que casamento é assim, é um símbolo da união da pessoa com Deus. Casamento é isso, você no altar entrega a sua vida um para o outro, não é isso? E você faz juramento, e você empenha a sua palavra, você empenha a sua honra, muito embora que nesse mundo é uma esculhambação, a honra, a palavra, etc, não vale nada, mas no altar você supostamente entrega tudo, e depois você sai casado, é um só corpo. Teoricamente é assim. Assim foi comigo, eu coloquei a minha vida toda nas mãos da Esté e vice-versa, acabou. Houve uma entrega de parte a parte, porque nós nos amávamos, nos amamos, e com Deus não é diferente. Por causa da nossa fé em Deus, nós colocamos toda a nossa vida no altar. Está aqui a minha vida, se o Senhor existe de verdade, então o Senhor vai me receber agora e vai fazer de mim o templo, morada do teu Espírito, então eu serei a própria bênção. E Deus, que mais tem interesse em mudar a sua vida, porque você vai ser testemunha dele, quando o Espírito Santo vier sobre você. Quem é a própria bênção, é testemunha verdadeira dele, aqui na terra. Então eu posso testemunhar dele, porque nós assumimos essa fé, nós entregamos, nós colocamos a nossa vida no altar, ou é ou não é, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Como é que a gente vai saber? A gente vai saber quando a gente entregar a vida para ele. Amém, pessoal? Amém. Vocês entenderam? Sim ou não? Jacó colocou a cabeça no travesseiro de pedra e teve a visão de Deus. Muito engraçado isso. E Jacó veio ter os seus filhos, e, enfim. E a vida dele foi problemática, mas depois que ele teve um encontro com Deus, embora ele conhecesse, tivesse conhecimento da palavra, tivesse a bênção do Pai, ele foi mentiroso, enganador, ele foi, enfim, até que um dia ele enviou toda a sua família, seus filhos, e ficou sozinho com Deus, para lutar com Deus, e Deus mudou o caráter de Jacó, e fez dele não mais Jacó, mas Israel, mudou o nome dele. Deus quer mudar o seu nome, Deus quer fazer você a própria bênção. Bispo, como é que eu posso ter certeza disso? Está aqui escrito, eu estou ensinando o que a palavra me ensina, está escrito. Leia a sua palavra, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Eu queria fazer uma oração para as pessoas que
conscientemente, sinceramente, dizem, bispo, eu preciso de uma vida nova. A minha vida tem sido estragada durante toda a minha vida. Toda a minha vida. Eu não tive um lar, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, enfim. Eu fui gerada do mundo, criada pelo mundo, e até aqui eu só venho sofrido. Vou dizer para você que está nessa situação, você foi escolhida por Deus. Deus olhou por você, porque você não era para estar aqui, mas você está justamente porque Ele te trouxe esta noite aqui. Mas não te trouxe para você ouvir histórias, palavras bonitas, não. Nem para receber oração. Ele trouxe você aqui para mudar a sua vida, para fazer de você a própria bênção. Porém, para que você possa estar em condições de ser a própria bênção, você tem que se render. Você tem que colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos. Primeiro do que seu namorado, namorada, marido, mulher, amante, seja lá o que for. Primeiro do que tudo. Ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Eu não quero que você se entregue a uma emoção. Eu quero que você pense. Amém? Amém. Que você raciocine, que você pese a sua vida. Pese a sua vida. Faça uma avaliação agora para conferir se realmente você quer se render para Jesus. Jesus disse que qual é o homem que, se porventura vai construir uma torre, primeiro não se assenta, faça as contas e verifique se tem condições para terminar aquela torre. Se tiver, vá em frente. Se não tiver, então não faça isso. Não entregue. Para que você não se lance de uma forma assim, emotiva, esperando que amanhã, quinta-feira, de manhã, você ganhou na loteria esportiva. Sua vida mudou como da água para o vinho. Não, não é assim. Não é assim, minha gente. Não é assim. Jesus falou sobre a fé. Você tem que pesar a sua fé, avaliar a sua fé. Por exemplo, quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, a gente coloca a nossa vida, coloca Jesus como primeiro na nossa vida. Ele torna-se o primeiro do que fulana, beltrana, primeiro do que você mesmo. Ele é o primeiro. E para configurar isso, para se confirmar isso, Deus pede os primeiros 10%, que é o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor de toda a tua alma, com todas as suas forças. Não é isso? Sim ou não? Sim. Em outras palavras, você tem que amá-lo. Mas, bispo, como eu posso amar alguém que eu não conheço? É verdade, você não pode amar alguém que não conhece. Mas quando Deus fala em amor, o original, a palavra amor no original, no hebraico, quer dizer fidelidade, lealdade. Mesmo sem o conhecer,
por um ato de fé, você entrega a vida para Ele. E você começa a obedecer a sua palavra. Não faça isso. Não faça aquilo. Deixe o seu pecado. Amém, pessoal? Amém. Você sabe que viver uma vida de mentira, de engano, de prostituição, de adultério, isso, como é que uma pessoa pode andar com Deus e viver na mentira? Como é que ela pode andar na verdade com a mentira nos lábios? Como é que a pessoa pode querer servir a Deus e ter amantes? Entendeu o que eu estou falando? Meus caros, não é fácil não. Não é fácil. Por isso você tem que pesar o que você está fazendo. Pode ter certeza, se você atender às necessidades, então você vai ser a própria bênção. Você vai. Nós temos aqui N testemunhos de pessoas que eram bandidas, assassinas, membros de grupos de facção criminosa, eram traficantes, hoje são pessoas que, se você olhar, eu não acredito, é verdade, porque a fisionomia deixou de ser uma fisionomia satânica para ter uma fisionomia angelical. Amém, pessoal? Amém. Quando você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que muda é o seu semblante. Enquanto você não tem o Espírito Santo, o seu semblante é assim. Você pode botar o creme que for, a pintura que for, você pode fazer maquiagem, você pode fazer botox, fazer tudo, qualquer tipo de plástica, mas você sempre vai ser assim. Os seus olhos, os olhos seus, os nossos olhos são a lâmpada da nossa alma. E quando a nossa alma vai mal, os olhos refletem esse olhar de peixe morto. É verdade. Então, quando o Espírito Santo vem, que Ele traz a paz, aquele fardo que você carregava, aqueles traumas do passado, ficam para trás. Você é uma nova criatura. Você assume uma nova identidade. É inacreditável. Mas você tem que ser fiel dizimista. Não porque, se você não for fiel dizimista, você está proibido de entrar aqui. Nada disso. É uma questão sua, pessoal, com Deus. O dízimo tem que ser uma coisa espontânea da sua parte. Amém, pessoal? Amém. O que são os dízimos? Os dízimos não são, eu ganhei 1.000, eu vou gastar 900, no final eu dou os 100 lá no altar. Não é assim. Os dízimos são as primícias da sua renda, da nossa renda. Amém? O que quer dizer? Eu trabalhei, eu colhi, eu ganhei um montante, então a primeira coisa que eu vou fazer é separar as primícias, os primeiros frutos, e trazer para Deus, que são os 10%. Os primeiros frutos. Se você, preste atenção, se você ganha 1.000, gasta os primeiros 100 reais, e depois traz os 90%, os 900 reais, para colocar no altar, você está fora de ser dizimista. Porque os dizimistas são os primeiros frutos. A festa de Pentecoste era uma festa das primícias. E foi numa festa das primícias que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Então, primícia, que quer dizer Deus em primeiro lugar. Primeiro do que minha mãe, do que meu pai, meus filhos, primeiro do que eu. Primeiro Deus. Então Ele é o primeiro. Amém, pessoal? Amém.
se você vai fazer isso, se você não vai fazer, é entre você e Deus. Nós não temos nada com isso. É responsabilidade sua. Amém? Amém. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você se batizar nas águas. O que é o batismo nas águas? O que é batismo nas águas? Batismo nas águas é um símbolo, uma representação do seu sepultamento. Você é enterrado nas águas pela fé, que quer dizer, a sua vida antiga fica sepultada nas águas. E quando você se levanta das águas, tem que acontecer novidade de vida. Entendeu? Se você não descer as águas no batismo com esse propósito, eu quero morrer para este mundo, para poder viver para Deus, não vai acontecer nada. Então você vai tomar apenas um banho, não vai acontecer nada. E nada vai mudar na sua vida. Compreendeu? Sim ou não? Sim. A terceira coisa é você participar dessas reuniões de quartas-feiras, especialmente quarta-feira e domingo pela manhã. Domingo é o primeiro dia da semana, então as primícias são de Deus, por isso existe a reunião de domingo, é a mais importante. Amém? Amém. É o primeiro dia da semana. Para o judeu é sábado, né? Mas para os cristãos é o dia que Jesus ressuscitou. Então nós vamos à casa do Senhor. Para quê? Para alimentar a nossa fé. Amém? Porque você está entregando a sua vida, é um ato de fé. É um ato de fé. Não é? É como um casamento. Você está entregando sua vida para Jesus. Você está dizendo assim: Senhor Jesus, eu venho no teu altar entregar minha vida incondicionalmente. Quando você faz isso, então Jesus também dá para você o Espírito Santo. Amém. Agora, preste atenção. À medida que você se entrega, você recebe. É assim. Muitas pessoas estão na igreja muitos anos e não receberam o Espírito Santo. Assim como também existem muitas pessoas que nem estavam aqui e receberam o Espírito Santo dentro da sua cela na cadeia, porque se entregaram de corpo, alma e espírito. Amém? Sinceramente. E Deus sabe quando você não é sincero. Amém? Amém. Foi claro? Você entendeu? Eu não quero que você seja um crente de Bíblia debaixo do braço, não. Eu quero que você pegue a Bíblia, pese, leia. Eu sei que você vai dizer, mas bicho, eu não entendo muita coisa que está escrito. Eu sei, nem eu. Mas o que você precisa entender, você vai entender porque o Espírito Santo vai te revelar. Amém. Leia, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Amém? Amém. Não seja preguiçosa ou preguiçoso, não. Leia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. E quando você estiver bem ambientado, bem familiarizado com essa palavra, aí já era. Ninguém segura você. Você acredita nisso? Sim. Deus vai dar um sinal para vocês aqui agora. Você está sentindo alguma coisa? Não. Nem eu. Não estou mesmo. Estou sentindo vocês aqui. Mas eu tenho certeza que Jesus está aqui. Amém. Tenho certeza. Eu tenho tanta certeza, como eu tenho certeza que Deus existe. E eu ficaria aqui a noite toda falando a respeito
eu não me cansaria. Porque, sabe, quando o Espírito Santo vem sobre a gente, ele faz jorrar de dentro de nós as palavras que venham ao encontro da necessidade das pessoas.